Nosso convidado de hoje é o empreendedor destaque no setor de alimentação saudável. Após uma sólida trajetória como gestor comercial em startups como Peixe Urbano, a Log, a Rápido, ele decidiu apostar no próprio negócio. Em 2017, ao lado da esposa e do amigo João Marcelo Ramos, fundou a rede Let's Poke. Seja muito bem-vindo, quase meu xará, Ricardo Botura! Ricardo Botura, bicho. Quase um homônimo. Quase que é um homônimo. Muito obrigado, obrigado pela apresentação, hein? Seja bem-vindo. A apresentação mais entusiasmada que eu já recebi na minha vida. Tem que ser. Tô feliz. Tem que fazer anúncio com isso. Você corta essa frase. E esse poke, cara, é realmente espetacular. Eu sou um cliente aí assíduo no iFood, né? Então ganha você e ganha o iFood aí quando eu peço. Eu sócio iFood, né? Hoje O iFood é meu sócio também, né? Você comentou... Sócio de todo mundo que tem grande parcela do negócio do delivery. Mas são bons parceiros, bons parceiros. Nos bastidores, vocês estão aí agora abrindo modelo de franquia, né? Faz pouco tempo, é recente. Faz 2 anos, a gente tem uma história aí de 8 anos, vamos fazer 8 anos agora em agosto. E há 2 anos atrás a gente começou as franquias. Um pouco mais de 2 anos a gente trouxe o Felipe Toledo, que é o bicampeão mundial de surf, como sócio do Let's Poke. E aí a partir disso a gente começou a expandir através de franquias. Aí a gente terminou ano passado com 6 lojas, 5 próprias e uma franqueada aberta. E esse ano a gente já tem aí projeto de algumas lojas abrindo. A primeira loja física que abriu também foi do próprio Felipe, ele é um dos investidores da franquia de São José dos Campos. Agora a gente vai abrir Campinas essa semana. Então, no dia 15 de junho, vamos abrir a loja de Campinas. Daí tem Jundiaí, vamos abrir na Zona Sul do Rio também esse ano. Vamos abrir em Alphaville. Legal. Tem outras 2 lojas em São Paulo. Então, vamos terminar esse ano aí de 13 a 15 lojas abertas. Novas lojas? 13 novas lojas ou 13 total? 13 total. A gente terminou ano passado com 6. E esse ano vamos terminar com 13. Talvez ainda se fechar mais alguma coisa esse ano. Mais que o dobro, hein? Mais que o dobro. Crescimento exponencial aí. É isso, bastante coisa. Com modelo de franquia? Com modelo de franquia. E uma pergunta, por exemplo, você vai abrir em Moema e vai abrir a curiosidade pessoal, vai abrir na Paulista, vai abrir ali. Aí quando eu peço do iFood, vai da franquia mais próxima, é isso? Sim, vai da franquia mais perto. Entendi. Normalmente é a mais perto. Tem algumas questões do algoritmo do iFood, mas prioritariamente é a mais perto. E se tem alguma questão diferente, tipo tempo de entrega muito diferente, ou se você fez o último pedido e depois eu abri uma loja mais perto, mas o seu último pedido ainda está numa outra loja, talvez você use pelo seu último pedido. Entendi. Mas normalmente ele vai da loja mais perto de você. Tipo pro range de CEP, né? Essa loja pega esse range. Tem várias coisas que fazem uma loja aparecer para você lá, mas a primeira é qual tá mais perto dentro de uma mesma rede, né? O McDonald's mais perto da sua casa vai te atender. Legal. E o que é o conceito poke? Cara, poke é o termo em si é cortar o peixe em cubos, né? Mas assim, o poke, ele vem de uma tradição havaiana, né? Então, é uma culinária havaiana. A gente já foi para lá 2 vezes. No último ano, a gente foi para lá, inclusive com o Filipinho. Levei o chefe de cozinha para lá para ele conhecer a cultura, os sabores locais e tentar ao máximo trazer, né, essa verdade assim pro nossos sabores. A gente já tinha ido no passado, já tinha feito esse trabalho, mas a gente quis levar ele mesmo, né, que é a pessoa que cria, que às vezes você tá lá traduzindo sabores e cultura, é diferente da pessoa ver, né? Desculpa boa para ir para Havaí, né? É uma boa desculpa. Eu passei 23 dias lá, falei, né, minha esposa ouviu muito que eu tava trabalhando, ela falou, pô, puta trabalho bom, ficar 20 dias na Havaí, né? Olha que lindo, ó. Olha o prato que tá lá. Olha lá. Colorido, fome, bonito, cara. Saudável. Eu lembrei que eu tô com fome agora, cara. Eu também lembrei. Tá aqui também, olha aqui, vantagem. E aí vocês foram pra Havaí, eles então assim, o poke, né, você tava falando, a gente tem 2 tipos de pokes principais lá, né? Um mais básico, então esse que vocês estão mais acostumados, que a gente trouxe aqui, por exemplo, ele tem mais verduras, frutas, legumes. E a gente tem 2 tipos lá, então um em lojas de pokes, que normalmente são assim, com mais acompanhamentos, e outro que fica mais em mercado mesmo, supermercado, que fica em food trucks, mas que tem muito hábito da cultura local de comer nesses lugares, são pokes muito bons no supermercado lá, né? Então, às vezes você pergunta...
Então, pede uma indicação, a pessoa te indica um poke do supermercado. Ou seja, é uma comida realmente nativa, popular. As pessoas se alimentam no Havaí dessa junção, como você falou, tipo de verduras. Feijão com arroz da gente? Não é exatamente o arroz e feijão, mas é uma comida, vamos dizer, não é um pouco excêntrica, mas do dia a dia. Do dia a dia. As pessoas se alimentam bastante disso, como também tem muito brasileiro lá, pessoas de fora. Japoneses, asiáticos também estão muito por lá, né? Fica meio no meio do caminho entre os Estados Unidos. Só que o poke é inspirado num prato milenar japonês, né? Chamado shirashi. Sim, não é também, isso? Também. Então, assim, eles cortaram diferente, né? Mas tem uma inspiração asiática, obviamente, né? E no Havaí tem muito asiático, né? Por isso que tá falando. Tá no meio do caminho, né? Entre o Japão e os Estados Unidos, por acaso é um território americano, mas tá no meio do caminho, é muito perto lá do Japão, tem muito lamen, muitas outras comidas também com descendência ali asiática. É interessante, né? Como também a gente absorve essas culturas, né? Hoje você consegue dizer, assim, qual é a porcentagem aí de brasileiros que já conhecem, que já tem cultura, que já tem difícil contato. Essa. Vou ter que fazer uma pesquisa e te voltar com essa informação, mas é uma boa pergunta. Se eu tô com cara de IBGE, cara, não sei. Mercado, assim, quais informações hoje vocês têm? Porque realmente aqui em São Paulo, óbvio que a gente é polo cultural e, né, agora para conseguir penetrar, né, regiões e... O que é interessante, assim, não tem informação de mercado sobre poke, até poke é uma briga nossa para começar a ser uma categoria em revistas de culinária, né? Então, um prêmio que dá para hambúrguer, pizza, etc. Ainda não existe um prêmio para poke. Então, a gente vem com outros parceiros, né? Trabalhando para que isso seja uma categoria efetivamente, porque é uma coisa nova, né? Mas, assim, em São Paulo, a gente já é muito mais desenvolvido, por exemplo, em poke do que fora de São Paulo. Tem menos marcas, menos opções. Mas mesmo assim, numa loja que a gente tem há 8 anos, que é a loja do Itaim, né, vai fazer 8 anos agora em agosto, a gente ainda tem 30%, 40% de pessoas que nunca foram naquela loja, ou 20%, 30% que nunca comeram poke. Então, assim, tem muita reciclagem de público lá. Às vezes porque as pessoas mudaram de trabalho também, estão indo num lugar novo, mas... É comida rápida, o cara uma comida rápida, exato. O que me despertou interesse no começo foi isso, assim, né? Eu trabalhei na Log, na Rápido, queria empreender junto com a minha esposa, com a Júlia, que é a minha sócia e fundadora também. E aí eu vi que era um produto que viajava muito bem no delivery, que você poderia colocar num bowl. Me chamou muita atenção isso. Falei, cara, isso é uma comida que você consegue, né, ter uma entrega no delivery melhor do que o restaurante japonês, por exemplo, que tem uma aceitação já muito grande. Porém, você consegue separar os itens, né? Igual a gente mandou aí o chipzinho, por exemplo, com licença. A gente mandou aqui separado, né? Então, assim, para manter a crocância e você não perder. Então, quando a gente manda a alga, por exemplo, que é uma coisa que no japonês acaba perdendo um pouco quando vai no delivery, a gente manda ela separada, né? Então, a gente via que ela tinha várias questões de tendências, assim, né? Tendência de você comer de uma forma prática, então essa alimentação no bowl, fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, na Ásia, ela é muito frequente. Alimentação saudável, né? E o delivery. Então, esses 3 pilares, assim, pra gente sempre foram os pilares que a gente acreditou que o poke seria uma tendência e não uma moda, né? No começo, muita gente falava, por que não vai ser uma paleta, né? Porque vinha no fim da era da paleta ali. Muitas perguntas que eu recebi na vida no começo foram essas, né? Por que não vai ser uma nova paleta? Né? E a gente acreditava muito nesses pilares de sustentabilidade do negócio, assim, então... A velocidade, a agilidade... Isso, alimentação saudável... A nutrição, né? Assim, muito nutritivo. Saudável, a delivery... facilidade de produção, de executar o prato e o delivery. Exato, assim, seria a praticidade em comer, né? Então, tanto no restaurante ele é rápido, você pede e chega rápido poke, quanto na sua casa, você, né, no bowl, assim, você não precisa sujar uma louça, passar por um prato, sei lá, tem várias facilidades aí de você comer no bowl. Legal. É muito legal, cara. E aí vocês captaram isso e hoje vocês têm uma concorrência muito maior, né? Como também lidar com a concorrência? Ó, pra falar que eu não tô mentindo aqui, cara, olha lá. Abre meu iFood aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, na tela, ó. Tá lá verdade, nos restaurantes mais
mais pedidos, ó. Tá aqui, ó. Gostei de ver. Tá vendo? Tem um concorrente aqui do seu lado já. Como que tá essa concorrência aí, cara? Cara, eu gosto de falar assim que eu gosto muito dos bons concorrentes. Eu acho que os meus maiores concorrentes talvez sejam os melhores concorrentes, porque eu acho que como o mercado ainda é novo, né, o poker ainda é uma coisa nova, muita gente está experimentando. Então, se você experimenta um bom concorrente, o produto é bom, você vai querer comer mais vezes, você vai querer experimentar outros, né? Abre mercado. Abre mercado. Então, assim, eu prefiro ter o meu maior concorrente em todos os lugares que eu for, com produto bom, do que alguém que faça um produto não tão bom, né? Talvez muito focado em preço, e a pessoa não goste tanto, e putz, não tem uma diversidade, não tem a marinada. Por exemplo, a gente traz muito essa questão do peixe ser marinado, que é o tradicional do Havaí. Então, não é só o peixe cru. Ele é um peixe cru envolto ali numa marinada. Normalmente tem óleo de gergelim, shoyu e outras coisas, mas a gente traz muito essa essência do sabor mesmo. E tem ótimos concorrentes. Mas ao longo do tempo, pô, eu imagino que proliferou aí a concorrência, né? Sim, Vocês foram os primeiros? Não. Na verdade, teve um poke, já que é o Mr. Poke até, eles abriram há muito tempo atrás. Cara, não sei dizer, mas talvez mais de 15 anos. E como eu trabalhei em startup, né, como vocês falaram, assim, tem uma questão de você ser o primeiro até antes do seu tempo, assim, né? Talvez eles pegaram ali um momento onde o poke ainda tinha muita dificuldade em virar realmente uma febre. Que era assim. poke, né? Exato. E aí você tem que investir muito, né? Então, normalmente você tem que investir muito em marketing. Pra abrir mercado para abrir mercado para outros, né? Não só para mim, mas para outros depois poderem usufruir desse mercado. É a mesma lógica que você tá falando ali do market share. Se o cara, Exato. você tá competindo por um cara que não conhece poke, então o teu maior concorrente, ele tá financiando a aquisição desse lead, que vai conhecer esse mercado e que esse cara pode eventualmente se transformar em teu consumidor. Porque... Exato, e vice-versa, né? Mas com óbvio. certeza. Até porque eu não sei se é uma coisa de apego. Não. Ou você acha que o cara, tipo assim, a pergunta mesmo, como é que você entende do perfil de consumo? O cara fala assim, eu quero comer um Let's Poke, ou ele fala assim, eu quero comer um poke e o Let's Poke é o mais próximo? Ou o Let's Poke é o primeiro que apareceu no iFood? Como tudo. Entendeu? Entendi. Como qualquer coisa que você comer, talvez uma pizza, se você tem uma preferida e você ama aquela marca, sei lá, Brás, você vai pedir dela mais vezes. Agora, se você vai pedir a pizza do seu bairro porque ela é a mais rápida, talvez num dia de chuva. Então, acho que tem hábitos e tem o poder da marca, né? Então, quando a gente traz o Felipe pro Let's Poke, por exemplo, Exato. a gente tá olhando para outra virada de chave no negócio. Assim, depois de 5 anos de negócio, onde a gente estava num momento difícil do negócio naquele ano. Então, né, contando um pouquinho da história, assim, a gente teve pandemia, que foi muito complexo, né, para o nosso setor. Você já estava no delivery, não? A gente já estava no delivery, a gente nasceu para fazer delivery, assim, a gente nasceu para ter loja e fazer delivery, mas Legal. a gente sempre teve o delivery como uma parte muito importante do nosso negócio. Antes da pandemia já era 25%, 30% do nosso negócio, né? Hoje é mais de 65%, 70% do negócio hoje em dia. O pós-pandemia cresceu muito, né, o iFood, o negócio de delivery como um todo, e a gente aí manteve muitas dessas vendas, voltando o salão, mas ainda assim ficando muito, muito grande, né? Mas esse negócio da marca, né, que eu tava falando, então assim, acabou que a gente vinha pós-pandemia de um negócio que tinha sido muito bom, a gente tinha aberto novas lojas com o investimento, né, com o lucro do nosso negócio, e a gente, mas estava num momento difícil, porque a pandemia mudou completamente as margens do segmento, né? Então você tinha embalagem que custava muito mais caro, taxas do iFood, etc. E o delivery, ele compunha o lucro e a margem do seu negócio. Mas na hora que ele virou 100% e você continuava com o mesmo aluguel, com a mesma equipe, talvez, né? Se demitiu ou não, mas a gente, por exemplo, manteve 99% das pessoas. Quem saía, talvez a gente não repunha, mas a gente manteve muita gente. Então, a gente acabou tendo um ano pós-pandemia complexo, que foi o ano que a Uber Eats saiu do Brasil. Então, a gente vinha se apoiando ali, a gente era exclusivo na Rappi. Aí a gente fez uma movimentação para trabalhar multiplataformas e poder oferecer para qualquer um que quisesse ali, né? A Rappi, Uber Eats e iFood. E a gente era o pouco que mais vendia na Uber Eats naquele ano. E aí a Uber Eats decidiu sair do Brasil. Em dezembro eles avisaram. Em março eles tiveram 0 pedidos com a gente. Então, assim, foi pior pra gente financeiramente até o ano de 2022, se não me engano.
do que pandemia, efetivamente, assim, porque era um ano já de retomada, um ano de voltar a ter vendas, e a gente teve essa surpresa que foge totalmente do controle. Porque o canal de distribuição estava muito exclusivo no Uber Eats. Sim, e assim, fazendo uma autocrítica e análise, né, acho que a gente não tinha ainda uma marca tão forte quanto a gente tem hoje. Então, assim, a gente dependia muito de posicionamento de marca dentro do aplicativo, de alavancas. Leitura de mercado também, maturação de vocês. Exato, assim, acho que tinha várias questões, mas assim, eu sempre fui muito comercial, então a gente tinha uma gestão mais comercial do que branding e marketing, e isso fez com que a gente perdesse muitas vendas na hora que a Uber Eats decidiu sair do Brasil. E diz que os chineses vêm forte agora, né? Vem aquela... Como é que é? Kita. A 99, Kita. Acho que é um novo momento do mercado, né? Teve uma questão aí de regulatória do CADE há alguns anos atrás. E existe uma janela agora que essas novas plataformas estão... Porque o iFood hoje domina, né, cara? Domina. Restaurante, os caras dominaram. Dominaram, assim... Cara, acho que tem muito mérito, sinceramente. Acho que tem um ótimo trabalho feito aí nos últimos muitos anos, muito investimento por parte deles e, sinceramente, eu admiro muito o trabalho do iFood e eu acho que você ser parceiro deles... todo mundo fala, né, das altas taxas, mas assim, cara, tem um alto custo de fazer tudo isso. Center, cara. E tem um alto volume de vendas que eles te trazem, né? Então, assim, exato. Ele é a praça. Ele investe em milhões e milhões de marketing para trazer o lead para o cara comprar de você, o cara que nem te conhece, né? Exato. E virou praticamente um top of mind mesmo, né? Você não fala, vou pedir uma comida pelo aplicativo. É do iFood. Fala, vamos pedir um iFood? É. E aí dentro do iFood que você tem o marketplace daquilo que você vai querer consumir. Sabe uma coisa que eu acho legal disso aqui? Como consumidor, cara. Sabe uma coisa que eu odeio? É quando você encontra uma marca nova no salão ali na praça de alimentação e a pessoa, o que você quer? E aí tem 1000 combinações, aí você fala assim, eu não sei, porque a coisa é nova, e aí você, mas qual é o topping? Que topping? O que eu posso comer? O que fica bom? O que fica bom? Eu não sei. Qual que é original? E aí, quando você já tem, eu vi o menuzinho. Menu, é tipo assim, cara, é esse ou esse ou esse e acabou. Se você quiser, monta o seu. Agora esse negócio de ficar, você monta, você trava, porque você não sabe o que fazer, o que põe, o que fica bom. Tem uma pesquisa muito boa sobre isso, que é assim, se uma sorveteria tem 3 opções de sabores, ela vende mais do que a que tem 50. Porque a que tem 50, o cara fica com ela, meu Deus do céu, qual decisão eu tomo diante das 50 e das 3 não, você quer... morango, chocolate ou baunilha. Meu comportamento de consumidor, bicho, eu sou um Homer Simpson. Assim, se for mais baba, eu vou lá e falo. Agora, minha mulher, engraçado, ela quer montar o pouco. Claro. Aí ela vai, é um macarrãozinho, não sei o quê. Para mim. Aí não, mas tal, não sei o quê, é o abacate, é o caramba, não sei. Se eu puder não pensar, eu prefiro muito mais. Já pego pronto, o cara deixou ali o bonito. É pra tu ver como é comportamento, né? De foco. Porque se pra tua esposa não tivesse como escolher, por exemplo, ela talvez não consumiria lá, mas você consumiria com os pré-prontos, né? Exato. Na verdade, a gente então, tem... É curioso, né? O perfil. As indicações, né? Então, a gente entendeu que ao longo desses 8 anos, a gente foi e voltou várias vezes com esse tipo de decisão, mas a gente entendeu que era muito importante ter as nossas sugestões, né? De combinação para pessoas que não querem pensar e não querem ter o trabalho de montar. No brainer, né? Ou não conhecem o produto, né? Então, qual que é o seu carro-chefe? Eu, por exemplo, quando vou no restaurante, sempre pergunto se a pessoa indica um prato que eu gosto. Obviamente, eu peço o que ela indicou, não tem muito erro. Vou primeira vez no restaurante, pergunto qual que é o carro-chefe, ela indicou uma coisa que eu gosto, eu vou comer aquilo. Então, a gente foi fazendo esse trabalho de indicar, né? Todas as nossas indicações são com proteínas marinadas. Então, mesmo o North Shore, por exemplo, que é um prato que o Felipe assina e sugeriu... Que é o que ele come, é o que ele criou? Assim, ele cria, obviamente, junto com o nosso chefe de cozinha, né? Mas ele bota ali sabores que ele gosta. Então, por exemplo, no North Shore ele falou, cara, eu gosto muito de salmão maçaricado. Aí o nosso chefe fez um salmão primeiro marinado. Primeiro a gente marina ele, depois faz a maçaricada. O outro que ele assina que é o hot tuna, então é um atum selado com crosta de gergelim, com aquele meio vermelhinho. É um prato até quente, mais para inverno, assim, vamos dizer. E ele também ele falou os sabores que ele gosta, a gente foi fazendo uma combinação.
E ele vai palpitando, né? Ele não é o cara que cria o prato, mas ele é... E foi mídia por equity a negociação? Sim, exato, a gente fez uma troca de ações por equity, né? Legal. Ações por... E deu certo? Deu certo? Atingiu a expectativa? Deu muito certo. A gente estava semana passada aqui com a Poca. Poca. Ela entrou numa jogada similar, né? E aí, claro, a gente falou bastante de mídia por equity aqui, né? Foi bacana, foi bacana. Muito bom o papo, surpreendente e ao extremo. Assim, ela é muito inteligente, foi muito legal a visão dela. Ela sabe o que ela tá fazendo. Total. E é legal quando dá certo também, Demais, né, Davi? Às cara. vezes a gente fica sempre receoso, né? A questão da influência, por mais que o mercado ele vai mudando, né? O alcance mesmo das plataformas, enfim. Mesmo o Felipe é muito diferente, assim, né? De um influenciador digital, por exemplo. Um cara que deve conversar né? muito bem com a comunidade, né? O Felipe, ele é um bicampeão mundial, né? Então, assim, para começar, ele já tem uma bagagem, notoriedade ali no que ele faz. E uma autoridade, né? Pra dizer o que se come. Exato, assim, e vamos dizer, quem é do meio do surf, né? Ele é um ídolo para muita gente ali que é desse ambiente do surf skate, vamos dizer assim, que é um ambiente muito próximo. Então, o Felipe, quando a gente trouxe ele, a gente já entendia que ele não era o cara que ia necessariamente postar conteúdos, isso ia ter um link e o link ia fazer vender poke, né? Era imagem. Mas ele ia ser o cara que a gente ia trabalhar com a imagem, marca, por exemplo, né? Aqui tá escrito Let's Felipe Toledo, uma menção aqui a uma praia, vamos dizer assim. Então a gente foi cada vez mais trabalhando, né? Aqui Ondas. Então a gente foi cada vez mais trabalhando a imagem dele e a verdade que tem... Todos os produtos. Não em todos os produtos, né? Mas na marca. Tá. Então, ele faz e cria de verdade um pouco junto com o nosso chefe, que tem os sabores que ele gosta. Então, a gente entende que, assim, quando a gente encontrou o Felipe, a gente falou com outras pessoas, a gente falou com várias outras pessoas, na verdade, mas a gente teve uma empatia muito rápida com ele, pessoalmente mesmo, assim, né? Isso quando foi? Isso foi no fim de 2022, foi nesse ano que eu falei que foi bem complicado do Uber Eats e tal, e a gente pensou, o que a gente faz de diferente pra gente não depender mais, ou não depender tanto mais, rápidas, né, de terceiros, vamos dizer assim. Óbvio que você sempre depende, né, mas como a gente fica mais independente, como depender nessa questão menos de marca, né? E aí a gente entendeu muito, a gente contratou e trouxe pessoas pra perto. Consultoria, sim, pra entender? Contratamos consultoria. Pra escolher o influenciador? Não, para falar sobre branding mesmo, né? Então a gente foi falar... Pra encontrar alternativas de potencialização de branding. Exato. A gente tem um sócio investidor que tem outras marcas super relevantes, inclusive a Brás, pizzaria dele, outras marcas. Ele chama Fernando Greenberg. Legal. Ele é um dos nossos investidores. Ele só investe em restaurantes. Astor, tudo dele. Legal. Então ele é um cara que é uma referência, assim. Canhão, né? Exato, e ele fez Fernando Greenberg. Fernando, queremos você aqui, hein, cara? Isso aí. Fala pra ele vir. Um toque nele. E ele fez a ponte com muita gente legal, assim, que fala sobre, que entende muito de marketing, a gente foi conversar. Isso foi abrindo cada vez mais a nossa cabeça ali de o quanto que era importante a gente realmente ter uma imersão em marca, né, para depender menos ali da aceleração de vendas normalmente quando você faz uma aceleração de venda, ou você faz promoção, ou você investe no iFood de alguma forma que te alavanque ali para aparecer mais, né? Isso tem um custo, isso diminui sua margem e tal. E quando você investe na marca é algo mais a longo prazo, né? E a gente foi atrás, né? Já, vamos falar 2022, ou seja, vamos fazer aí 3 anos no final desse ano, que a gente sentou com o Felipe a primeira vez e foi muito rápido, assim, a gente teve uma empatia muito grande com ele, porque ele gostou muito da gente e do produto, e a gente viu muito ele como um cara muito querido, um cara família, um cara que, né, eu falei, meu negócio é um negócio com a minha esposa, então é um negócio família de alguma forma, né? Os nossos valores combinavam muito, então a gente viu que ia ter muita verdade, que era o que a gente queria fazer, assim, sabe? A gente não queria só ter uma pessoa que fosse a cara da marca e que alavancasse o crescimento, porque em um dado momento, se isso não tem verdade ali, ele acaba sendo... vamos dizer, desmascarado, ou sei lá. Não, e o legal... Dá uma aderência, né? Não caminha junto. E o legal é que vocês aproveitaram a crise ali, né, pra tomar esse tipo de decisão. Ou seja, você vê como, às vezes, né, a gente... A males que vem para o bem. Males que vem para o bem. É isso aí, meu amigo Davi Braga.